A autora Liane, eu vou entrar aqui mais na revista, ela aponta algumas características sobre Priscila, né? E se você quiser acompanhar aí na sua revista, ela fala, né? A Liane diz que, que a Priscila, ela possui um perfil de uma mulher forte, né? E que se destacou dentro da sua sociedade, lá naquele contexto, em sua época, né? Ela foi uma mulher tanto da sua época como além, né, da sua época presente. Pois ela foi uma mulher de coragem, né, de ousadia, coragem porque ela arriscou seu próprio pescoço, né? Ela venceu preconceitos, ela estava junto com o marido, né, no meio de todo mundo e desenvolvendo seu serviço, né, tanto secular como também o ministerial. Ela enfrentou o secularismo, né, da época, enfrentou perseguições. Eles vieram, né, de Roma, expulsos de Roma, e ela esteve exposta a várias situações que muitas das vezes a maioria das pessoas talvez teriam desistido, né? E fizesse parar. Isso são observações da Liane, né? E tem algo aqui que eu pontuei, que a Liane fala na revista, ela diz o seguinte, que a sociedade na qual vivemos tem mostrado a importância e os espaços, né, que essas mulheres conquistaram ao longo do tempo, conquistaram cargos e lideranças, e com isso boa parcela das mulheres contemporâneas está vivenciando uma tripla jornada de trabalho, que infelizmente tem afastado-as do lar, né? Isso é uma observação que a Liane pontua, tá? As mulheres cristãs, além de passarem pelo mesmo problema, algumas estão fugindo do compromisso com o serviço do reino de Deus. É isso que ela está dizendo, né? Dentro da igreja, né, nós mulheres cristãs, que também estamos em nossa casa, nós temos participado dessa tripla jornada de trabalho e ela afirma que isso também faz com que algumas mulheres fujam do compromisso do serviço do reino de Deus, né? A Liane, ela entende que o primeiro campo missionário, né, e ministério da mulher é o espaço doméstico, né? É a família, são os filhos, é o esposo, é o lar. Mas ela também diz que a responsabilidade de eclesia, de sair para fora, né, deve ser também a nossa responsabilidade. Ir além do espaço doméstico, né? Ir ao encontro da sociedade que a envolve. E ela continua, né, no estudo, pois se fomos convidadas a seguir ao Mestre Jesus, e se a nossa resposta foi sim a seguir a esse Mestre, então nós precisamos aprender a ser mulheres que exercem o ministério dentro e fora de casa. Né? Ela foi bastante direta. Nós temos sim um ministério que começa dentro da nossa casa, mas nós precisamos sair desse espaço doméstico e para além desse espaço e ir de encontro ao outro, ir, né, adentrarmos dentro da sociedade, vencer também preconceitos, né, secularismo, tudo aquilo que talvez não pudesse impedir que uma mulher exerça a sua função, né? Porque nós também podemos desenvolver esses papéis, sim. E eu penso que as mulheres fazem isso muito bem, né? Então, coragem, vamos à luta. E aí ela fala, né? Ela conclui dizendo assim, pois fomos convidadas a seguir o mestre.
E se a nossa resposta é sim, devemos aprender a exercer esse ministério dentro e fora de casa, né? Ela faz uma pergunta: como essa mulher pode compreender o compromisso de ser discípula de Jesus Cristo? Como que nós podemos compreender o compromisso de sermos discípulas de Jesus Cristo? Então, no estudo da revista, ela vai apontar 3 características que essa mulher precisa ser, né? E aí eu vou citar cada ponto que ela vai tratar, tá? E vou dar todos os créditos à leitura que eu vou fazer dentro da revista, tá bom? Então, são 3 características que essa mulher deve ser. Primeiro, ela precisa ser verdadeiramente, né? Ela precisa verdadeiramente amar o mestre, ou seja, negar-se a si mesma. E essa palavra dela tem base, né, no texto de Lucas, no capítulo 9, versículo 24, na parte B. Mas qualquer que por amor de mim perder a sua vida, né? Então, essa mulher deve negar-se a si mesma, porque ela ama o Mestre Jesus. E aí ela fala assim na revista: a mulher que ama o Mestre tem a virtude de Cristo dentro de si, isto é, a natureza de Cristo. Ela é agraciada com o Espírito Santo, que a conduzirá a uma vida de intimidade com o Pai e a capacitará para um viver digno de uma discípula, né? Gente, isso é muito sério, né? Você que uma vez disse sim ao Mestre Jesus, nós precisamos negar a si mesma, possuindo o Espírito Santo dentro de nós, né? O que é ter o Espírito Santo dentro de nós? É quando nós temos o Espírito Santo habitando em nós, nós passamos a compreender a mente de Cristo, né? Então, não é somente mais o meu querer, o meu desejo, o meu sentir. Então, nós aprendemos a mortificar os nossos desejos, nossos prazeres, né? Aquilo que somente eu quero para mim, e passo a considerar a vontade de Deus, né? Eu deixo que Cristo viva em mim. E isso é muito bonito. E ela fala: se vivemos em espírito, andemos também em espírito, né? Citando Gálatas 5. O segundo ponto que ela fala que essa mulher precisa ser, ela precisa ser uma mulher de fé, né? Para que essa mulher exerça o seu ministério dentro e fora de casa, ela precisa ser uma mulher de fé. E logo no início ela questiona: que tipo de fé, né? Uma fé subjetiva, uma fé que eu desejo, uma fé que eu acho que eu devo seguir porque me falaram algo e eu tenho que fazer? Como é que é essa fé, né? Ela fala assim: é uma fé não religiosa, não é litúrgica também. Essa fé não é ritualista, né? Mas é uma fé baseada na palavra de Deus, né? Essa fé que é baseada na palavra de Deus, ela é firmada em Deus e não naquilo que eu quero, não naquilo que eu desejo, né? Porque na verdade é a palavra de Deus, né, que através do seu Espírito Santo que habita em nós, irá nos orientar e nos capacitar para realmente fazer a vontade dele, né? Vai nos lembrar, vai nos orientar qual o tipo de serviço que devemos desenvolver, né? É por isso que muitas vezes, quando nós achamos que não vamos conseguir, que queremos parar, a nossa fé, que é firmada na palavra de Deus, vai nos lembrar que não devemos desistir, porque é a verdade. Para onde iremos? Para onde iremos nós? Né? Se somente Cristo tem a palavra de vida eterna. Então, essa palavra
essa fé que tem como base a palavra de Deus nos dará um novo ânimo para continuarmos caminhando no nosso serviço ministerial, né? Ela vai citar alguns versículos, né? Se depois você quiser ler aí na revista, é muito interessante porque ela só vai indo confirmar que essa fé ela deve estar baseada na palavra de Deus, né? E o terceiro ponto, essa mulher que exerce o ministério fora e dentro de casa, ela precisa ser uma mulher trabalhadora, né? Sem trabalho, como que uma mulher vai conseguir desenvolver o seu ministério, né? Tanto a liturgia como a diaconia. Não tem como, né? A mulher precisa, muitas das vezes, trabalhar para alimentar a sua própria família, né? Quantas mulheres no lar apenas, às vezes, é o único recurso, né? Vem através do serviço da mulher para o sustento da sua família, sustento próprio, né? É claro que as outras pessoas também buscam esse sustento, né? Como, por exemplo, os homens também buscam esse sustento, mas algumas mulheres se destacam por isso, né? Então, essa mulher precisa ser trabalhadora. E aí eu vou ler o que a Liana está falando aqui. Ela tem que ser uma mulher empenhada em vencer a preguiça e a futilidade, né? Usar com moderação o Instagram, o WhatsApp e os recursos tecnológicos em geral, né? É claro que ela está falando isso no sentido para aquelas mulheres, né, que usa de uma forma excessiva, né? A gente poderia também utilizar os mesmos recursos para evangelizar, né? Muitas mulheres estão usando o próprio Instagram, o WhatsApp, para divulgar o reino de Deus, né? Quantas vezes nós não enviamos uma mensagem de força, né? Uma mensagem de coragem para alguém, né? Pedindo para não desistir, dizer que está orando para essa pessoa. Então, é através dos recursos tecnológicos, né? Eu, por exemplo, nessa pandemia, eu usei o WhatsApp para reunir com a minha família, né? Fizemos os nossos cultos domésticos à distância, né? Como isso tem aproximado as famílias. Eu aqui em BH, né? Minha irmã lá em Salvador e minha outra família lá no Amazonas. Então, isso nos aproxima, né? Então, usar de uma forma correta os recursos tecnológicos. É claro que a Eliane está falando aqui para aquelas mulheres que se deixam levar por isso, né? Se tornam fúteis até. Então, uma mulher que avalia com sabedoria as coisas que podem roubar o privilégio de ser usada, né? Desperdiçar sua energia e jovialidade ou impedir-lhe de frutificar no reino de Deus. Então, se essas coisas, se esses recursos, em vez de ajudar, estão impedindo de você frutificar no reino de Deus, então é um sinal. Opa, vamos parar, vamos focar, direcionar o nosso serviço, negando a nós mesmos e direcionando no reino de Deus, né? E aqui a Liane, ela vai apontar que a modernidade gerou alguns tipos de mulheres doentes, né? E aqui eu vou só citar os tipos de mulheres que ela está pontuando aqui. Por exemplo, mulher trabalho, né? Viciada em trabalhar, ausente da família, da igreja e de relacionamentos, né? Muitas mulheres estão exatamente aqui nesse ponto, né, gente? Principalmente na pandemia, muitas mulheres viraram aí o tempo todo trabalhando, né? Eu posso até me incluir aqui de uma certa forma, né? E aprendi muito, errei muito, mas eu sei que eu aprendi muito com tudo isso que aconteceu, né? Então, mulheres doentes, né, gente? Cuidado, precisamos saber o ponto onde parar, né?
Mulheres neuróticas por limpeza, né? Principalmente agora, né? Com o uso constante de álcool em gel, lavar a mão com água e sabão, bater os sapatos, lavar roupas, né? Separar tudo direitinho, usar máscara. Gente, é muita coisa. Então, algumas mulheres que já tinham esses toques, né? Esses transtorno compulsivo, obsessivo compulsivo, parece que se intensificaram ainda mais nessa pandemia, né? Então, devemos tomar cuidado, porque tudo deve ser um equilíbrio, né? Mulher academia, mulher culto ao corpo, mulher estilo de roupa, mulher apática, né? É claro que a Liane está falando no sentido mesmo, quando a pessoa foge daquilo que é normal, né? É lógico que a gente tem que se cuidar, tem que vestir uma boa roupa, né? Uma roupa cheirosa, andar bem vestida, né? Cabelos bem arrumados, né? Isso tudo é muito saudável pra gente e a gente precisa, né? Ter esses cuidados pessoais, da higiene pessoal, até para melhorar também a nossa autoestima. Mas ter cuidado quando isso se torna mesmo um foco que nos impede de frutificar no reino de Deus. Se aquilo está tomando maior parte do nosso tempo, então a gente precisa parar e tentar ir ajustando e remindo o nosso tempo, né? A mulher que tem o ministério dentro e fora de sua casa precisa ser uma mulher equilibrada. Então, a Liane aponta aí a palavra-chave, né, para isso. Equilíbrio, precisamos ser equilibrada. E o estudo da Liane vai seguindo, né, gente? Basicamente, ela vai concluir, né, que essa mulher, ela precisa ser uma mulher que sabe amar, né? Ela vai citar alguns textos bíblicos, né? 1 João 4,8, Deus é amor, então nós precisamos amar também. Lá em Coríntios, né? Onde tem o versículo sobre o amor, né? A pessoa que ama não se porta com indecência, não busca seus interesses, não se irrita. Então, são essas palavras de Deus, né? De Cristo, do Evangelho de Jesus, que nós devemos ter em mente, que nos farão ser mulheres que sabem amar. E amar a si mesma, e amar a sua família, e amar o seu próximo. Porque é a prática desse amor que levará essa mulher a viver mudanças em sua casa e fora da sua casa, né? Realmente, é o amor que transforma, né? E transforma vidas. Ela conclui aqui o estudo, ela cita alguns versículos dizendo que o amor gera na vida da mulher um ministério nutrido pela sinceridade, pela humildade, cortesia e comunhão. O amor forma um cenário para o milagre de Deus acontecer. E quantas vezes a nossa casa tem sido esse cenário, né? Cenários de milagres que tem feito com que os milagres de Deus aconteçam na nossa vida. A conclusão é a seguinte: vivemos em um momento muito conturbado, todos nós concordamos, que tem provocado em muitas mulheres uma onda de estresse, angústia, medo e outras doenças emocionais. Eu passei por isso. E você? Está passando por isso? Já passou? Né? Devemos tomar cuidado. Como mulheres cristãs, precisamos firmar nossos olhos em Cristo, nutrindo esperança para promover em nós mesmos um coração e uma mulher que exerça seu ministério dentro e fora de casa com equilíbrio e sensatez, e assim sermos capazes de disciplinar outras mulheres para cumprir seus ministérios de forma saudável e frutífera. Gente, aqui ela colocou uma situação muito interessante, né? Para discipularmos outras mulheres, através da nossa experiência, né? De tudo aquilo que nós estamos aprendendo, vivenciando. Não faria sentido se a gente guardasse só pra gente, né? Eu tive pessoas, irmãs, que ligaram para mim,
que choraram junto comigo, que oraram junto comigo, que me ajudaram a passar momentos difíceis nessa pandemia. Cresci muito espiritualmente, mas também eu sei que eu me sinto uma pessoa mais forte para também ajudar outras pessoas, né? Quando a gente passa por alguma experiência, a gente consegue falar com mais sabedoria, com mais precisão daquilo que a gente viveu, né? E não fique só para você aquilo que você está vivendo, aquilo que você está aprendendo irá com certeza ajudar uma mulher que está passando por aquilo que você passou, né? Que está sofrendo aquilo que você sofreu. Às vezes não exatamente como você passou, né? Não exatamente a dor que você sofreu ou sentiu, mas com certeza ela irá precisar da mesma atenção, do mesmo abraço, né? Que você precisou, que eu precisei. Tem mulheres que estão precisando da mesma oração, que um dia irmãs se dispuseram a orar por mim, irmãs que ligaram para mim, que me abraçaram, né? Um dia eu tive esse amor, esse cuidado. Existem pessoas lá fora que precisam desse mesmo cuidado e atenção. E aqui no final da revista tem algo interessante que a Liane pede para fazer, né? Que se você puder, eu gostaria que você fizesse também. Compartilhe em uma frase de que maneira tem buscado exercer o seu ministério dentro e fora de casa, glorificando o Senhor. De que maneira você tem buscado exercer o seu ministério dentro e fora de casa, glorificando o Senhor, né? Se você quiser enviar uma frase no grupo, gravar um pequeno áudio, eu ficarei muito feliz em receber. Compartilhe conosco a sua experiência, né? Quem sabe a sua experiência é aquilo que ainda está precisando, eu estou precisando ouvir para que eu possa também ser ajudada por você e pelo seu testemunho. E eu espero que o meu testemunho, o meu momento de vida junto com a minha família, possa ser bênção também na sua vida e na vida de outras pessoas, né? Quem sabe? E a minha oração é que todas nós, né, possamos passar por esse momento de crise, de angústias muitas vezes, né? De achar que está tudo perdido, de perseguições, como Priscila passou, né? Arriscar sua própria cabeça. Às vezes a gente faz isso, né, gente? E é difícil, nós sofremos, mas nós também mudamos muito e nos transformamos através dessas experiências. Então, como o apóstolo Paulo falou, que o nosso momento presente, né, de angústia, de tristeza, de dor, de sofrimento, possa resultar em eterno peso de glória. É essa a minha oração. Que Deus abençoe cada um de vocês. Que possamos ser mulheres fortes, corajosas, mulheres de Deus que amam o Mestre, mulheres de fé, mulheres trabalhadoras que amam o Senhor, né? E não faria sentido nenhum se fôssemos somente isso para nós mesmos, mas porque nós amamos a Cristo e amamos ao nosso próximo. Muito obrigada. Obrigada, auxiliadora, obrigada, irmãs da Igreja Batista Memorial MCM. Amo vocês. Um beijo no coração.